Gravadinho aqui para os irmãos que não puderam participar hoje. Aleluias. Então tá, então Jesus explica o seu ministério, está na metade do capítulo 5, né? E eu vou fazer uma rápida introdução, até porque tem pessoas novas, mas vai ser rápida, gente, porque nós temos 5 aulas falando sobre isso, ou seja, não vai dar para falar tudo, mas as 5 aulas estão gravadas lá, elas são muito profundas, a gente viu coisa demais nessas 5 aulas, então você tem a oportunidade de ver isso. Então, só para contextualizar, esse capítulo 5 inicia falando do paralítico no tanque de Betesda. Então Jesus vai lá, num lugar onde há muitos doentes, muitas pessoas, enfermos assim, terminais e pessoas que não têm, como é que eu vou dizer, não tinha outra opção. É como se são pessoas eram muito pobres e elas não tinham outra opção. A última chance delas era a água borbulhar, ele pular na água. Então tinha uma crença que se a água do tanque de Betesda borbulhasse e as pessoas, ou se movesse, né? Borbulhasse é da minha cabeça, mas se movesse e a pessoa pulasse naquele momento, a pessoa seria curada de qualquer enfermidade. Então isso era uma crença da época. Não se sabe se isso acontecia de verdade. Mas as pessoas acreditavam, tanto é que eram lotado de pessoas no tanque de Betesda. E aí Jesus vai até o tanque de Betesda, que é na porta ali de Jerusalém, e ele procura um homem, um paralítico que já está lá há 36 anos. Ele levanta aquele paralítico. Então há 36 anos ele estava ali. E Jesus cura aquele paralítico. Ao curar aquele paralítico, era num dia de sábado. E como a gente falou ali, Jesus, na verdade, ele vai provocar uma situação. Então, na verdade, é como nós usamos a palavra ato de protesto. Né? Tá na moda no Brasil, né? Os atos de protesto. Então, era um ato de protesto. Então, Jesus foi num sábado. O cara está há 36 anos. Ele podia ter curado na sexta? Ele podia ter curado no domingo? E não gerar nenhum problema? Podia. Mas ele escolheu o sábado. Então, ele gerou aquela situação. E o cara passava ali na frente dos líderes religiosos. Então, aquilo gerou um conflito para ele. Então, Jesus, de certa forma, ele gera um conflito. Só que durante esse conflito, na hora que ele começa a falar com o pessoal, com os líderes religiosos que aparecem, o que vai acontecer? Ele vai pôr mais lenha na fogueira, porque ele começa a fazer declarações fortíssimas para aquelas pessoas. Né? Ele começa a se declarar o filho de Deus. Então, assim, eu sou filho de Deus. Então, aqueles caras, se você é filho de Deus, então você é da mesma substância de Deus, então você também é Deus. E era isso realmente que ele estava falando. Entendeu? Então, ele se chama do filho do homem, que é uma profecia que está em Daniel, que fala que Deus entrega toda a autoridade ao filho do homem. Então, se você lê o livro de Daniel, e aqueles caras devoravam o livro de Daniel. Então, quando Jesus chamava eu sou o filho do homem, vinha toda aquela história de Daniel falando que ele ia receber toda a autoridade e o seu reino não ia passar, e todas aquelas coisas que estão escritas em Daniel, que vocês quiserem depois, vocês podem ler lá. Então, Jesus se declarou o Messias ali para aquelas pessoas, e muito mais, se declarou o Filho de Deus. Aí, aquelas pessoas passaram a querer matá-lo. E o que Jesus estava denunciando ali? Primeira coisa que ele está denunciando é uma religiosidade cega. Então, quando ele gera aquela briga, é para expor algumas coisas. Ele expunha 2 coisas, basicamente, né, que eu vou citar, tem que citar rápido para a gente dar sequência. Então, a primeira coisa é uma religiosidade cega e sem essência. E o que seria essa religiosidade cega e sem essência, gente? Eles cobravam o sábado, mas ignoravam o milagre. Então, um homem paralítico há 36 anos levanta. E o que os caras preocupam? Com o sábado. Mas ele fez isso no sábado, ele quebrou a nossa lei. Então, vocês veem que as pessoas estavam cegas. Dão ofertas, mas insistem em não manter a comunhão. Isso agora pode trazer para a gente também. Não é? Então, eles não tinham comunhão com o povo. Eram pessoas que eram exclusivistas. Nós somos santos, vocês são pecadores, e vocês vão queimar no inferno e nós vamos reinar com Cristo, com o Messias, né? Não é com Jesus, mas com o Messias. Então, eles eram pessoas que eles prezavam muito mais pelo rito, pela oferta, do que pela comunhão. E será que a gente não pode aprender com esses caras hoje, gente? Será que não tem gente que vem aqui dar a sua oferta aqui no altar, mas está brigado com os outros? Será que não tem gente que vem aqui, levanta suas mãos e adora a Deus, mas não quer comunhão com a igreja? Tem gente que simplesmente não quer, senta no último banco, e antes de acabar, eles dão aquela escapadinha
para não ter comunhão, cara. Não é assim. Não é assim que Jesus ensinou. Não é assim que Jesus quer para a sua vida. Amém? Ou seja, se você crer nessas palavras, você tem que caminhar em direção a essas palavras. Senão vai ser só uma informação. Amém? Então você tem que se esforçar para isso, gente. Cantam louvores e fazem orações de forma mecânica, somente cumprindo um ritual, sem compreender a majestade e, ao mesmo tempo, a pessoalidade do encontro com Deus. Então tem uma coisa que tem me incomodado muito, gente. Na verdade, eu tento adorar de olho fechado. Mas me incomoda no sentido assim, cara, a pessoa está perdendo o tempo. Às vezes ela entra aqui e ela vem só na Santa Ceia, por exemplo. Porque eu estou cumprindo, batendo a minha cota de igreja. Para que Deus não fique zangado comigo. E não adianta de nada. E viram espectadores da adoração. Gente, o culto é um relacionamento com Deus. Então eu chego, eu entrego a minha oferta para Deus. Deus fala lá em Levítico, ninguém chegue até mim de mãos vazias. E muitas vezes o que você entrega para Deus é a sua adoração. E tem gente que nem isso faz. Ou espera, né? Deus habita no meio dos louvores. Então espera o louvor acabar e chega. Né? Chega atrasado. Por quê? Porque não vê importância em adorar e entregar alguma coisa para Deus. Porque a palavra é a hora que eu recebo. Então tá bom eu chegar na hora que eu recebo. Eu não preciso entregar. Entendeu? Então uma espiritualidade vazia e sem essência. Eu venho na igreja para cumprir um rito. Eu faço orações de forma mecânica, mas nem ligado no que eu estou falando. Eu canto, eu navegarei no oceano do Espírito, ele está pensando na lasanha que ele vai comer daqui a pouco. Que eu tenho um boleto para pagar amanhã. Eu navegarei, daqui a pouco eu falo, no oceano das contas que eu tenho que pagar. Entendeu? Então, isso é o que eles viviam, gente. Uma espiritualidade sem essência. Nós usamos um jargão aqui, né, que para quem frequenta a escola bíblica vai saber. Um monte de gente que amarra o gato na adoração, mas não faz o que tem que fazer. Né? Então, gente, cumpre uma meta, uma cota. Né? Deus está nos chamando para viver a essência, gente. Ao invés de doses homeopáticas de espiritualidade diluída em dezenas de processos e mãos, ele quer que você tome o chazão da raiz. Quem já ouviu falar? Hoje eu estava ouvindo sobre o processo de homeopatia, né? São pílulas que vão sendo diluídas, mas tem essência ali de tem um pouquinho de remédio ali, de princípio ativo. Mas, não sei, para mim, pelo tanto que dilui, é quase um placebo. A Alisson não está aqui para ensinar, a gente está chegando ali, mas não vamos dar moral para ele, ele chegou atrasado. É quase um placebo. Mas já pensou que muitas vezes é isso? A gente vem na igreja e a gente vive uma espiritualidade diluída. A gente pega flashes da palavra, mas o resto eu tô desconectado. Eu canto 2 frases e penso em outra coisa. O menino grita, eu olho. E fica assim, cara, o foco da adoração não são o que está acontecendo em volta, porque às vezes uma criança está aqui brincando, adorando, aí todo mundo para e vai rir. E vai tirar, cara, peraí, agora é a hora de Jesus. Agora é a hora de Jesus. Então a gente tem que ter reverência. Tem que ter reverência, tem que amar, tem que buscar essa hora, gente. E gente, para quem não faz isso, vai doer um pouquinho no começo. Você vai ter que focar. Você vai ter que ficar se policiando. Não, eu não quero. Eu acho que o Spurgeon já disse isso aqui. Orar é muito mais difícil que pregar. Se eu não estou enganado, foi o próprio Spurgeon que falou. Ele fala assim, orar é muito mais difícil que pregar. Sabe por quê? Porque quando eu subo no altar para pregar, eu não esqueço que eu estou pregando. Mas quando eu ajoelho, quando eu começo a orar, às vezes eu esqueço que eu estou orando. E vou fazer outra coisa, e penso em outra coisa. Então, é uma luta para manter a concentração. Isso é verdade. Mas aí você vai ter que ir se treinando, se policiando, lutando e fazendo, e uma hora você vai conseguir. É uma mudança de hábitos. Né? Esse ano eu cortei alguns hábitos meus, que eram hábitos bons. Né? Eu ouvia muito. Às vezes eu ouvia mensagens, palavras, corta, metade das palavras, agora metade do que você ouvia, você vai orar. E para mim, é um desafio, mas eu consigo, eu percebo que eu estou aumentando o meu tempo bom de oração. Que eu tenho, eu reservei meia hora
mas provavelmente concentrado eu ficava 15 minutos, 20 minutos. Aí eu perdia e voltava. Ah, não, agora eu já estou conseguindo chegar em 20 minutos. Beleza, mas daqui a pouco é meia hora e daqui a pouco eu posso aumentar mais. Ou posso fazer. Então, sim, são coisas que você vai ter que buscar. Porque não é fácil. Pensa. Né? O príncipe dos pregadores falou isso. Spurgeon. Imagina a gente. Então é isso, gente. Deus está nos chamando não para viver essa espiritualidade de gotas, né? Quase placebo. Ele quer que você vá lá, pega a raizona da árvore, que tem um remédio ali. Aí pra você ver, não é muito mais difícil? Já pensou tomar um remédio de raiz? Não é muito mais complicado? Você vai ter que entrar no mato, você vai ter que puxar a planta, você vai ter que destroçar aquela planta, fazer um chá e faz calor e suja a mão e fala lá. Aí você bebe. Ou seja, você está preparando, você está amadurecendo, você está buscando, e o resultado disso é muito mais forte na sua vida. Amém? Então, essa é uma das palavras que Deus tem para você nessa primeira escola bíblica do ano. Né? A outra foi nossa mesa redonda, essa primeira aula do ano. Você precisa intensificar. Você precisa sair, gente. E o processo do homeopático, né? Alguém fez para você. Passou vários processos, a indústria fez, aí chegou bonitinho na sua boca. E Deus está chamando para você buscar. Você ir atrás. Você ser ministrado por Deus através da sua busca. Através da sua leitura. Através do seu entendimento sobre as coisas. E é claro que você vai corroborar isso com a igreja. Mas você tem que partir de alguma coisa. Você tem que querer. E aí você vai amadurecer na fé. Então, primeira coisa que Jesus combate é isso, né? Uma espiritualidade cega. Jesus, ele se declara o Filho de Deus, gente. E essa, igual eu já falei antes, essa declaração somada ao Filho do Homem, que também ele coloca, remete a Daniel 7, de 13 a 14. Se vocês quiserem ler depois, anota aí. Daniel vai falar sobre quem é o Filho do Homem. Né? Que Deus, na revelação de Daniel, o ancião de dias entrega toda a autoridade ao Filho do Homem, que vai reinar por toda a eternidade, todo o poder, e vai colocando. Então, ele como ele se chama o Filho do Homem, ele traz para ele toda essa profecia. Né? O Filho de Deus, da mesma substância do Deus, e o próprio soberano. Essa declaração é a única coisa. Desculpa, gente. Nessa declaração de Jesus, a única coisa que não pode causar em você, sabe o que é? Quando eu falar assim, ó, Jesus é Deus. Alan, Jesus é Deus. Sabe o que isso não pode causar em você? Neutralidade. Você não pode ficar neutro. Primeira coisa que não pode. Eu estava revendo, eu não vou ler, eu trouxe para ler, mas não vou ler. Depois vocês podem procurar, né? O trilema de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um teólogo, né? Muito conceituado no mundo cristão. Ele criou um trilema, né? Porque ele debatia muito com os ateus da época, né? Ele vivia no mundo pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha que... As pessoas estavam desacreditadas de Deus naquele período por causa da Segunda Guerra, né? Como que Deus deixa um negócio desse acontecer? Então eles estavam desacreditados. E aí ele participava de vários debates e tudo, ele criou um trilema, né? Então o que esse trilema vai falar, gente? Ó, quando você não pode ter uma posição neutra sobre Jesus. Por quê? Jesus falando o que ele falou, você só pode chegar a 3 conclusões sobre Jesus. Ou Jesus era um louco, um doido, varrido, porque ele chamava filho de Deus, ele é isso, ele é aquilo. Se você não acredita na palavra dele, que ele é Deus, então ele é louco. Ou pior, ele pode ser um mentiroso, né? Um cara que estava querendo dominar e maltratar as pessoas. Querendo dominar as pessoas. Entendeu? Ou ele é Deus, ou ele é o Senhor dos Senhores. Ou seja, quando você recebe essa informação, você não pode ter neutralidade. Você tem que caminhar em cima dessa... Porque muita gente está hoje, naquela época já, e aqui hoje você vê, não, eu acredito que Jesus existiu. Jesus era um grande profeta. Jesus era um mestre da moralidade, Jesus era isso, era uma pessoa boa, iluminada, mas Deus não. Então, Jesus não deu margem para a gente entender isso. Jesus não deu margem para a gente entender isso. Né? Nós temos que ter essa visão. Né? Então, gente, viver uma espiritualidade apática é algo incoerente.
Se ele é Deus e quer falar algo comigo, o que eu tenho que fazer? Então, se de verdade Jesus é Deus, e eu creio nisso, e ele quer falar comigo, através da palavra, através da mensagem no culto, que muitas vezes eu venho só bater minha meta, então eu vou vir uma vez na semana, uma vez no mês, né? Se Jesus quer falar comigo, o que eu vou fazer, irmã Ellen? Ouvir. Cara, eu tenho que vir ouvir. Eu tenho que buscar ouvir a palavra de Deus. Porque ele quer. Ele fala, eu sou Deus. E eu quero falar com você, Marina. Então, o que você tem que fazer? Ouvir. Mas tem gente que finge que isso não é verdade. Então, a gente professa que Jesus é Deus, mas age como se ele não fosse. Tem que ouvir ainda com um caderninho na mão. Peraí, Senhor, o que o Senhor quer falar? Peraí, deixa eu anotar tudo aqui para eu não esquecer. Né? Se ele quer que você viva de determinada maneira, que hora que você começa a mudar de vida, irmã Natália? Deus chega para a Natália e fala, eu quero que você viva assim. Que hora que você começa? Agora. Agora. Peraí, como? Pode começar já? É isso, gente. Isso é viver com coerência da nossa fé. Porque a gente não está vivendo coerente. A gente fala, mas não faz. E você só tem fé no seu coração. A prova da sua fé são as suas obras. É o que você está fazendo a partir disso. É a metanoia, né? É claro que eu também não vou botar peso de religiosidade em vocês. É claro que nós vamos errar. Nós vamos questionar, porque às vezes a gente não está entendendo. E muitos homens de Deus questionaram a Deus. Não duvidaram, mas questionaram, perguntaram. Nós vamos fraquejar. Isso Deus sabia antes de te escolher. O bom é isso, Deus olha para você, você cheio de defeito. Ele sabia que você ia fraquejar, que você ia duvidar, que você ia cair algumas vezes, mas ele escolheu você. Ele escolheu você. Você precisa corresponder. O que a gente precisa, gente? É estar com o coração disposto a obedecer. A gente errou? Vida que segue. Pede perdão a Deus. Levanta de novo e caminha na direção. Errou de novo? Pede perdão a Deus. Levanta de novo. Mas o coração tem que estar disposto. Tem muita gente que está vivendo uma coisa falsa, gente. Tem muita gente que... E é facinho viver, gente. É facinho virar o fariseu da história. É facinho. Então toma cuidado, né? Até coloquei aqui. Você sabia que os comunistas e os ateus, eles estão muito mais coerentes que nós? Na fé deles? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus. Então, se Jesus não é Deus, e ele arrebanha esse tanto de gente, então Jesus é um cara perigoso. Vamos tirar ele das pessoas. Vamos proibir a Bíblia. Vamos proibir as coisas. Agora, esse povo é coerente no que eles acreditam. E você e eu, como crente, muitas vezes não somos coerentes. Eu acredito que Jesus é Deus, mas eu acho com neutralidade. Ah, beleza, Jesus é Deus. Ou seja, e o que está mudando a sua vida? Para onde você está indo? Quando ele fala com você, o que você faz? Você pelo menos está tentando ouvir? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que entender, gente. E quando eu... Né, porque está muito em voga a questão política, o comunismo e tal. Porque é. A Coreia do Norte é proibido Bíblia. A China é proibido Bíblia. Na Rússia é proibido Bíblia. E em vários outros lugares. Em Cuba, não pode. Né? E outros também. Como é que é aqui mais perto da gente? Nicarágua. Beleza? Tá tudo assim, gente. Não, assim, lá não tá do jeito que é a China, por exemplo, que é um controle pesadíssimo para a Bíblia não entrar. Mas, assim, não é o tema nosso hoje. Mas é só para vocês verem. Mas isso aí nós temos que bater palma para eles. Eles são coerentes. Porque Jesus, olhando para o trilema de C.S. Lewis, se Jesus não é Deus, o que ele é? É um louco, um mentiroso. Então, se tanta gente acredita nele, ele é muito perigoso. Não tem por que tirar mesmo. Não tem por que cortar isso mesmo. Então, tá certo. A visão deles tá certa. Em cima do que eles acreditam. Agora, a nossa visão como cristão tem que ser em cima do que nós acreditamos. Amém? Ao fazer essas declarações, né, os líderes religiosos, eles se inflamaram, né? E aí começa o nosso versículo 19. Então Jesus começa o nosso estudo a partir
desse versículo, a partir do 19, então, Jesus cria uma situação de contenda ali, né, de protesto com aqueles caras. Aqueles caras ficam revoltados com ele. E aí vem o 18 e fala assim, ó. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então Jesus se coloca nessa situação, onde as pessoas querem matá-lo, porque ele falou o que ele sabia que ia inflamá-los. Né? E o que nós vimos rapidamente, né, nessa nossa... Eu não vou passar só tópicos mesmo, tem todas as aulas gravadas, quem quiser. Nós vimos a forma como Jesus opera, né, gente? Submissão total a Deus. Então Jesus se movia com submissão total a Deus. Ele não atendia expectativas, não se movia por pressão e não se movia por necessidade, demanda. No tanque de Betesda tinha quantas pessoas doentes? Muita gente. Mas por que ele curou um só? Não tinha muita necessidade de cura? Mas ele curou um só. Ou seja, ele não estendia demanda. Depois que aquele cara foi curado, um tanto de gente talvez ficou na expectativa. Agora é minha vez? Jesus não curou. Ou seja, ele não atende, ele não tem padrão. Tem na Bíblia várias vezes que Jesus fala, Jesus curou a todos. E depois que Jesus curou uns poucos. E Jesus curou um. E às vezes ele nem curou em alguns lugares. Então não tem padrão de operação Jesus. Qual que é o padrão, gente? Obedecer o que Deus está mandando ele fazer. Ele ia em oração, aprendia o que Deus queria e depois executava. Então, assim também nós devemos estar nessa situação. Submissos à vontade de Deus. Outra coisa que nós estudamos é que Deus está atuando na humanidade. Então a gente tem que ficar tranquilo, gente, com as coisas. Ou seja, não é você que vai fazer. Tem um sentimento deísta nas pessoas. As pessoas estão desesperadas às vezes. Por quê? Porque elas acham que agora que do jeito que está, por exemplo, a política, nós estamos ferrados. O mundo vai acabar. Calma, gente. Jesus está no controle. Jesus está no controle aí. Peraí. Ou seja, se você acredita nisso, você tem que viver por essa verdade. Você tem que se acalmar seu coração. Amém? Então nós falamos contra o deísmo, né, gente? Que é essa visão. Rapidamente, o que é o deísmo? É um modo de pensar o cristianismo que Deus criou tudo, ou seja, eles não excluem a existência de Deus. Mas ele criou tudo, criou as regras e ele abandonou o mundo. Agora vocês se viram. Vocês têm que fazer. Então ele cria a lei da gravidade, a lei isso, a lei daquilo, ele vai criando as leis e depois solta a humanidade para se virar sozinha. Então, se a humanidade tem que se virar sozinha, quando as coisas não saem do jeito que eu quero, o que acontece? Eu desespero, porque vai dar tudo errado. Agora, na nossa visão, Deus está no controle. E a gente segue. Deus quer nos revelar, né, e nos chamar para participar da regeneração do cosmos. Né? Porque quando fala lá na palavra, gente, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Quando ele usa a palavra mundo, ele não está usando a palavra pessoa. Deus amou as pessoas de tal maneira. O cosmos, ele significa tudo. O universo, a natureza, os animais, os sistemas, né? Tudo. Então, a morte de Jesus foi para restaurar tudo, e não só. Nós somos os agentes dessa restauração de Deus. Então, quando a gente se entrega a Jesus e faz a obra de Deus, nós estamos fazendo a obra da regeneração. E o que é regeneração, gente? É voltar ao status atual. Ao status anterior, perdão. Então, quando você pega uma pintura muito bonita e você vai restaurar aquela pintura, você não vai fazer uma pintura diferente. Você vai trazer aquela pintura para o original. Então, qual que é o original, gente? É o Jardim do Éden. Né? O Jardim do Éden, onde o homem estava junto com Deus e tal. E o que fala em Apocalipse lá no final? Aquela cidade, jardim, onde Deus vai estar de novo com a gente. Ou seja, vai voltar. Nós não estamos refazendo as coisas, não, nós estamos restaurando as coisas. E você é agente de Deus para a restauração. Então, onde você chega, as coisas tem que começar a restaurar. Entendeu? Se tem injustiça lá no seu setor, você está na escola que você dá aula, você vê uma injustiça ali na sala, você tem que trazer justiça, porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça. Então, eu tenho que tentar trabalhar para trazer justiça. Né? Se tem um homem que tem 36 anos que está lá sem ser ajudado, poxa vida, não dava para fazer uma fila? Será que não teria chegado a vez dele em 36 anos?
Então, aquele sistema era um sistema injusto. E nós temos que trazer isso, gente. É justiça, é paz, é chegar na pessoa, orar e ela ser curada. No reino de Deus não tem doentes, então a gente pode orar. Ou se Deus não quiser, né, curar naquele momento, a gente pode ajudar aquela pessoa a se curar. Ou e vai, entendeu? Então, nós somos agente da regeneração de Deus. A obra de Jesus, né? A obra de Deus naquele momento era vivificar os mortos. E por último, na última aula nós falamos sobre inferno. Falamos sobre condenação, ressurreição dos mortos e segunda morte. Então, essa foi uma aula muito importante. Se você não assistiu, assista. A aula número 5. É uma coisa que nós precisamos falar, gente. Porque nós temos visto um evangelho saci pererê, nós usamos a palavra da última vez. É o quê? Um evangelho que só tem uma perna. Deus é amor, e Deus te ama, e Deus cuida de você, você é a princesinha de Deus, e papapá, papapá. Não, beleza, é isso. Mas quando a gente vai ver lá, o João 3,16 é o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, tem um pereça aí no meio. Ou seja, o evangelho de Deus, o evangelho de Jesus sempre está atrelado, ó, você está condenado ao inferno, você está condenado a viver eternamente em sofrimento. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus veio para te salvar. Mas, se você vem só com a notícia, Jesus quer te salvar, mas salvar de quê? A pessoa tem que entender que tem uma condenação eterna. E aí o evangelho ele anda sobre duas pernas. Existe uma condenação, mas existe um amor de Deus que é extravagante e vai te salvar. E pode te salvar. Né? Então nós paramos aí, gente. Falamos muito sobre o que é essa condenação, os perigos que a igreja pode sofrer aí, que as pessoas podem sofrer. Né? O que vai ser viver, gente, no inferno. Tem gente que brinca com isso, gente. Inferno não é brincadeira. Se você ler a história do rico e Lázaro, você vai saber o que é mais ou menos. Você vai ter uma noção do que a Bíblia diz. E existe uma forma de pensar, né? Tem gente que fala o quê? Morreu, acabou. E nós falamos o quê? Morreu, começou a eternidade. Certo? Se nós estivermos errados, beleza, a gente não perde nada. A gente vive feliz como cristão, porque é uma bênção ser de Deus, ser cristão. Mas se essa turma que acredita que acabou tiver errada, eles têm muito a perder, gente. Mas eles têm muito a perder. Porque vai ser uma eternidade de sofrimento. Não tem como, não tem mais volta. Não tem purgatório. Né? Não sei, a cigana te enganou, não tem purgatório. Não tem reencarnação. Não tem nada disso, não existe. Não tem segunda chance. O que você plantar aqui agora, você vai colher na eternidade. Ponto. Então você tem um tempo limitado para executar suas obras. Por isso que a gente pode se entregar tranquilamente para Deus, gente. Por isso que o coerente ao crer nessa palavra é se entregar totalmente a Deus. Porque, beleza, vai ser rápido. O que Paulo fala? Que essas leve, momentânea tribulação nem se compara com a glória que há de vir. É uma pessoa totalmente convicta. E ele vivia baseado nessa convicção. Amém? E começaremos agora a nossa aula. Glória a Deus. Acabou a introdução. Eu estou sendo julgado, gente, porque minha aula sempre começa muito tarde. Então foi tudo isso que a gente falou, né? Eu estou passando aqui rapidamente. Eu tô aprendendo. Tô melhorando. Eu bati meu recorde, 45 minutos na pregação passada. Tá. Aí, ó, todas as coisas que a gente falou aqui é sobre o inferno, a separação, os bodes cabritos, joio e trigo. Então, nós falamos muita coisa, gente. Jesus, o único caminho para ser salvo. E segue. Falamos sobre isso aqui. A primeira ressurreição, a segunda ressurreição. E entramos na aula de hoje. Ó, o irmão Juvenal chegou aqui, glória a Deus. E entramos na aula de hoje, gente. Eu não vou ler tudo de novo aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Pá. Versículo 30. Então, vai ser assim, ó. Jesus começa falando: eu nada posso fazer de mim mesmo. Assim como ouço,
julgo. O meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Então, essa é o versículo que a gente vai estudar hoje, tá? Então, gente, o que que nós... Opa, é para cá. Então, nesse versículo, Jesus reforça a ideia que a sua vida está totalmente sujeita à vontade do Pai. Então, Jesus já começa falando isso, né, gente? E nós já conversamos muito isso sobre o passado. Então, eu quero trazer algo diferente, uma reflexão nova. Então, falamos muito sobre isso na aula anterior, mas vale a pena ressaltar que o Filho de Deus não fez a sua vontade na terra, mas a vontade do Pai. João 13, no 16, fala assim, ó. Em verdade, é verdade. Quem lembra o que é em verdade, em verdade? Amém, amém. Então, gente, para quem não sabe, toda vez que você vê em verdade, é um duplo amém. Amém, amém. E quando ele fala isso aqui, é que ele está elevando a importância do que ele vai falar. Então, toda vez que você lê na Bíblia, em verdade, prepara que aquilo ali é muito importante. E aí você tem que entender. Então, Jesus fala, em verdade, vos digo, que o servo não é maior que o seu senhor. O que significa isso, gente? Se Jesus não fez a sua vontade, nós somos servos de Jesus, e nós não somos maior que Jesus, significa o quê? Todo mundo? Ninguém? Não briga, já pode falar. Nós não vamos viver a nossa vontade aqui na Terra, gente. Não pensa que o evangelho é você fazer a sua vontade. O evangelho é você não fazer a sua vontade, porque Jesus não fez a dele. Por que você tem que fazer a sua? Não é ele que é o mestre? Como assim? O mestre não faz a sua vontade e você vai fazer a sua. Tudo que você quer. Muitos estão vivendo um evangelho self-service. Isso é um perigo, gente. Porque é um evangelho falso. O que é o evangelho self-service, gente? Onde eu, como consumidor, escolho a melhor igreja para mim. Qual é a melhor igreja para mim? Onde que tem um ministério onde o meu filho vai ser melhor atendido? Onde vai ser? Você começa a degustar as igrejas, né? É o Masterchef das igrejas. Ou da igreja. Onde eu sirvo no ministério e escolho a melhor atividade que eu gosto de fazer. Aí eu gosto de pregar, mas eu não gosto de arrumar cadeira, não. Ou seja, self-service. Eu estou escolhendo o que eu quero dentro da igreja, dentro do ministério. Está errado. Né? Onde eu sou a ovelha e escolho participar das atividades da igreja pelo meu gosto pessoal. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Então não vem na escola bíblica. Ah, eu não dou certo com um grupo de mulheres, então não vou no grupo de mulheres. Peraí, mas e se Deus está querendo que você vá na escola bíblica? E se Deus está querendo que você vá no grupo de mulheres? Porque o que importa não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Então, nós temos que aprender a fazer o que eu não quero fazer. Isso é evangelho de verdade, gente. É muitas vezes fazer o que eu não quero fazer. Negar a si mesmo. O pastor falou aqui, gente, muito bem. É negar a si mesmo. Né? Para resumirmos, né, aqui, ó, Mateus 26, 39, né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, faça a sua vontade. O rei do universo não viveu a sua vontade. Começa a buscar. Gente, não precisa fazer tudo que as pessoas te mandam. Você precisa fazer o que Deus te manda. Então, não escolhe. Deixa Deus escolher. Começa a buscar a vontade dele. Porque quando se fala de ministério, qualquer ministério, né? Esse dia eu fui alertado pela irmã Ellen sobre isso, né? O evangelista, o pastor, os mestres, blá blá blá, eles são dados à igreja. Ou seja, fica parecendo, muitas vezes a gente vê uma igreja que parece que o cara é o dono da igreja. É como se a igreja foi dada para ele. Já estava conversando ontem, né, pastor? Tem gente que herda a igreja. Herda, passa para o filho. Se o filho for aquela pessoa que Deus escolheu, beleza. Se tiver um coração de servo, beleza.
Mas a palavra diz que nós é que somos dados para a igreja, ou seja, nós estamos trabalhando para eles, é eles é que, entendeu? Então, quando Deus te escolhe para fazer uma coisa, muitas vezes não é o que você quer fazer, é para agradar o outro. É para desenvolver o outro. Às vezes eu vou gastar mais dinheiro porque eu quero investir ali, porque isso vai ajudar os outros. Entendeu? Quem está organizando o acampamento já está sabendo que vai tomar um prejuízo. Nem que seja da gasolina, uma coisinha. Não tem como. Por quê? Porque não vai, talvez, assim, só um milagre para sobrar um dinheiro ali. Mas se sobrar, não vão gastar o triplo que vocês estão gastando. Vocês estão pagando 110, talvez não vão pagar 220, 300, porque é gasolina, é carro, é reunião, é isso. Então, assim, gente, é isso. Né? Eu até fiz uma reflexãozinha aqui. Né? Já falei o servo Neymar. A Campa 2023, gente. Tá aí, a Campa 2023, eu quero todo mundo lá. Mas o que é isso, gente? O crente self-service vai reclamar das acomodações, do banheiro, do transporte. Mas eu quero dizer para uma coisa. Gente, eu acho que Jesus nasceu pobre é para não te dar direito de reclamar. O Filho de Deus não tinha uma pedra para descansar a cabeça. Você vai reclamar do colchão sujo. Tá amarrado, não vai ter colchão sujo, não, gente. Mas às vezes o colchão pode estar uma poeirinha. Ah, repreendido. Tá amarrado. Não, gente, foi mal. Fugiu. Suspende. Gente, leva, não tem problema. Mas, gente, o pessoal vai estar reclamando do lugar que vai dormir. Gente, a pior hora é a hora da fila do banheiro. Porque você vai ter que pegar uma fila no banheiro e o banheiro não é legal. Mas Jesus fazia suas necessidades no mato. Gente, não é o servo maior que o seu senhor. Você vai reclamar de um banheirinho que tem descarguinha, que tem tudo? Você não tem direito. Você é servo. Na caverna, gente. Será que Jesus já viu um chuveiro quente na vida? Nunca. Gente, e é bom. Vai no acampamento, até assim, leva seus filhos, de preferência, dorme lá mesmo. Para eles saberem, deixar de ser nojento. Tomar um banho frio uma vez na vida. Deixa eu tomar. Deixa eu sofrer um pouco. Para dar gratidão ao que Deus dá. Esses dias eu estava assim. É por isso, talvez, que Jesus nasceu numa estrebaria. Por isso que ele fala, o filho do homem tinha uma cabeça para reclinar. Porque qualquer coisa acima disso nós temos. Ana Maria, comparada com a vida de Jesus, era uma rainha na casa dela. Tem energia, tem água encanada, computadores, né? Tem um namorado para servi-la. Cara, ela tem até isso. Entendeu? Jesus não tinha nada. Então, quando você pegar a fila do banheiro, eu vou ensinar para vocês um mantra. Você vai ficar assim, ó. Entrar naquele banheiro e você for o último. Tá todo sujinho ali. E você não tem lugar para pôr suas coisas. Aí daqui a pouco, sua roupa limpa cai na água. Ai, droga. Levanta. Que acontece toda vez comigo, velho. Eu fico com ódio. Aí você vai e fala assim, não é o servo maior que o seu Senhor. Não é o servo maior que o seu Senhor. Não é o... E esse vai entrar no seu coração. Não é o servo maior que o seu Senhor. Não é. Quando a aguinha quente, a aguinha gelada batendo em suas costas, você... não é o servo maior que o seu Senhor. E ela vai esquentar. Ela vai esquentar sua cara de vergonha. Glória a Deus, gente. Então é isso, gente. Então, uma coisa que você vai saber é isso. É importante demais a gente viver isso. Por quê? Porque não vão ser acomodações 5 estrelas, não, 3 estrelas. Baixa 2 estrelas. Não vai ser isso, gente. Mas não é o servo. Mas eu estou chamando aqui é pessoas que entendem. São pessoas que vão olhar para o Senhor Jesus, que vão entender a vida que ele viveu e vão ser gratos por ter uma água encanada. E vão ser gratos por ter um lugarzinho macio para dormir. Porque dormir no chão, numa pedra, não deve ser legal. Pastor. É importante a gente entender isso,
porque foi sábado, sexta-feira, nós estávamos lá na nossa casa, veio uma missionária que veio da Inglaterra, e ela esteve conosco lá em casa, né? E ela estava na Inglaterra, que é um país, primeiro mundo, civilizado, né? E olha, ela que estava lá, que ela estava comendo a comida, e ela falou, mas que saudade desse feijão bem temperadinho, né? Que lá não tem, né? Na comida não é igual aqui. Então, é importante a gente saber agradecer, né, as dádivas que Deus nos dá. Igual o Diego disse aí, né? Você pode abrir o chuveiro, tem um rio quente lá dentro da sua casa, embrulha naquela toalha felpuda, bem fofinha, depois deita num lençol cheiroso, descansa, liga o ventilador, o ar-condicionado, e muitas vezes nós ainda reclamamos disso, né? Então, tem muita gente que não é grata a Deus por isso. Se falta uma carne hoje, já começa a reclamar, está faltando carne, eu não comi carne, mas tem ovo, tem um frango, tem outra coisa, né? Isso chama gratidão, gente. Nós, como cristãos, nós temos que entender que Deus nos ama, e Ele diz que Ele nunca deixará faltar nada, né? Quando Ele enviou os discípulos, né, para lá, e os discípulos depois voltaram, aí Ele perguntou assim, porventura lhe faltou alguma coisa? Eles falaram, nada nos faltou. E olha que eles andavam a pé, né? Não podia ficar em qualquer casa, não levava comida, mas ele disse, nada nos faltou, porque Deus o sustentou. Amém, gente. Então é isso, é só uma reflexão que eu estava fazendo, né? E para mim realmente foi forte quando eu pensei, meu Deus, agora eu entendo por que Jesus nasceu tão pobre. Tão pobre. Porque não tem ninguém que pode falar hoje, reclamar das coisas. Não é o servo maior que seu Senhor. Entende isso. Vive sobre essa verdade. A palavra de Deus é isso, gente. Fé é viver em cima de uma verdade. Fé não é falar que acredita. Fé é viver o que acredita. Outra coisa, ele vai continuando nesse versículo 30, né? O meu juízo é justo. Então, o julgamento de Jesus, pautado na vontade de Deus, lhe dava imparcialidade necessária para exercer a função de juiz das nações. E eu quero trazer para vocês a reflexão sobre nós e o julgamento. Existe um julgamento, do mesmo jeito que Jesus era uma pessoa justa, julgava com imparcialidade, fazia justiça, independente do que era bom para ele ou não, ou que independente do que era conveniente ou não, nós sim também temos que ser nós. Gente, 1 Coríntios 6, do 1 ao 6, ele vai falar isso aqui. Então, lê comigo aí, pode pegar rapidinho. 1 Coríntios 6, a partir do 1, que fala assim, ó. Quando algum de vocês tem um desentendimento com o outro, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam as questões em vez de levá-la ao povo santo? Então, Paulo vem perguntar isso às pessoas. Versículo 2, ele fala, vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? Em vez... uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês mesmos essas pequenas causas? Não sabem que vocês julgarão os anjos? Então, a mesma tarefa de Jesus de julgar o mundo é compartilhada com os santos. Em algum momento ela vai ser compartilhada com os santos. Por que, gente, eu quis trazer uma reflexão maior? Tem mais, gente. Eu não ia falar até os 6, mas nosso tempo é curtinho. Eu vou deixar que vocês leiam aí em casa. Outra em Coríntios fala assim, ó. 1 Coríntios 2, 15 e 16. Fala assim, ó. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele não pode ser julgado por ninguém. Pois quem concedeu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém,
temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Então, o que nós temos que fazer, né? Hoje o mundo tem uma tendência de julgar as coisas baseados na sua vontade, em benefício próprio. E no Brasil, né, tornou-se quase que institucionalizado uma justiça parcial, né, onde tem um partido, assim, onde o juiz toma um partido, e ele age ali e pronto. Então, a gente está vendo isso acontecer. E eu falo assim, gente, isso não está só lá não, tá? A gente seria hipócrita em dizer. Porque muitas vezes, dentro do nosso contexto menor aqui, a gente olha para uma situação e para o filho do outro é um peso, mas para o filho meu é outro. Né? As mães, então, são juízas maravilhosas. Por isso que nós precisamos dos pais, que olham assim, olham para aqueles meninos catarrentos e sabem que eles estão errados. E não deixa a coisa andar, porque assim, gente, é mais sentimento mesmo. A mãe, ela vai entender. Então a gente precisa dessa força, sabe, gente? E claro, as mães com a mente de Cristo, elas vão buscar justiça em todas as situações. Né? Então, não fica pensando que isso é só lá no Supremo Tribunal. Isso acontece aqui no dia a dia. Quando a gente julga uma pessoa e logo depois faz a mesma coisa. Né? Gostando ou não, gostando ou não, nos prejudicando ou não, nos beneficiando ou não, temos que agir conforme a lei de Deus e temos que julgar com imparcialidade as coisas. Amém? Então isso é algo que a gente tem que trabalhar. A doutrina do julgamento na igreja tem ido para um extremo antibíblico. O que o povo fala hoje, gente, sobre julgar? O que é? Ninguém pode julgar. Não, você não pode julgar. Não, você está julgando, você está em pecado. Tipo assim, eles vão jogando situações e essa doutrina não é bem assim, gente. Porque as pessoas têm vários versículos que falam sobre julgamento. E entre esses são esses que eu te falei aí. Né? Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Então tá em contradição com Mateus 7, que Mateus fala, ó, não julgueis para que não sejam julgados, pois com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos também medirão. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, um cisco no olho, tá, gente? É como se fosse um cisco. Quando você tem uma trave no seu, né, tem um trem gigante no seu olho, você quer tirar do olho do outro. E aí Jesus continua, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Então as pessoas usam isso para dizer que a gente não pode julgar nada, nem ninguém, não pode falar nada de ninguém que está me julgando. Então às vezes eu chego na pessoa falando assim, Yasmin, isso, aquilo, você está fazendo errado. Não, mas você está me julgando? Deus sabe do meu coração. Ah, eu estou uma raiva dessa palavra. Porque daqui a pouco vamos continuar, vocês vão saber que não tem nada desse negócio de Deus sabe do meu coração. Isso é uma forma de você se enganar. Porque o que vale é o fruto. O fruto diz o que tem dentro. Entendeu? O que tem dentro do seu coração, ele está brotando em frutos de resultado na sua vida. Amém? A explicação, gente, desse negócio, quando ele fala hipócritas, então, na verdade, Jesus não está condenando o julgamento, ele está condenando a hipocrisia. Porque ele termina, tira a trave do seu olho, e quando você estiver vendo claramente, vai lá e ajuda o seu irmão. Tira a trave tira o cisco do olho dele. Então ele não falou que não é para você não tirar o cisco. Ele falou que primeiro tira o seu. E quando você estiver vendo, vai lá e tira o do outro. É isso que ele está falando. Então, esse texto ele vai falar assim, gente, de um julgamento temerário e hipócrita. E o que é um julgamento? E lembrando, gente, que julgamento não é maledicência. Quando você está julgando, não é você fazer fofoca com a vida dos outros, pelo amor de Deus. É você, em amor, você poder exortar as pessoas, ter liberdade de chegar e falar, baseado na palavra, um julgamento justo, de pessoas que têm a mente de Cristo. Se é uma segunda palavra, eu acho que você tá errado. Você tem que mudar isso. Segunda palavra. Porque se você
trazer como prova, eu acho, não serve de nada para ninguém, gente. Ninguém quer saber o que você acha. Às vezes quer. Mas, dentro do contexto do reino de Deus, não tem importância. O importante no julgamento é a lei de Deus. É o que Jesus fala. Então, Alain, quando tiver um problema com Marina, vai até chegar assim, ó, a segunda palavra você está errada, minha. E ela tem que abaixar a cabeça. Você abaixa esse tupete seu, porque você está fora da palavra. E eu te amo. É assim, gente. A doutrina do julgamento é algo que precisamos conversar mais em outras oportunidades. E, às vezes, ao acreditar no senso comum, nós estamos em desobediência a Deus. Porque o senso comum é, você não pode julgar nada. Você não pode falar nada. Se você julgar, está em pecado. Entendeu? As pessoas hoje têm medo. Por quê? Porque na igreja foi pregando e foi diluindo a verdade verdadeira. Não é bem assim. E lembrando, julgamento não é maledicência. Maledicência é fofoca e falar mal dos outros. É quando você julga, você pensa com você vai na pessoa e você tenta tratá-la. Você sabia que é bíblico, gente? A excomunhão, que eu nunca vi na minha vida, eu acho que eu já vi uma excomunhão? Não sei. Acho que tem muitos anos que eu nunca vi. Você sabe o que é excomunhão? É expulsar uma pessoa da igreja. É bíblico. Mas a igreja é cheia de... As pessoas hoje são tão casquinha de ovo que se precisar excomunhar uma pessoa, 50 sai junto. Porque quebra a casquinha e sai todo mundo embora. Por quê? Porque são pessoas que não estão firmadas na palavra. Não estão vivendo sinceramente a vontade de Deus. Entendeu? Então, cuidado com o que a gente acredita. Versículo 31, gente. Estamos no 31 agora. Volta para João 5. Alguém quer falar de julgamento? Eu não falei? Falei. Vocês estão calados hoje, mas não tem problema. Né? Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo... Deixa eu dar sequência aqui, peraí. Ah, tá. Então, esqueci até de fazer a animação do negócio. Vai lá. Se eu dou testemunho a respeito de... Lembra que os fariseus estão julgando Jesus, né? Eles trazem Jesus querendo matá-lo. Então, eles estão falando que ele está blasfemando. Estão acusando ele. Então, é um cenário de um julgamento ali, tá? Os fariseus, os escribas são os promotores, né? O povo ali, de certa forma, está julgando e Jesus, colocaram Jesus como um réu. Apesar de que ele acabou de falar que ele é o juiz das nações. E ele vai julgar tudo. Então, se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que dá o testemunho a respeito de mim. E sei que o testemunho que ele dá a respeito de mim é verdadeiro. Então, Jesus, ele está trazendo para nós um pouco da lei, né? Deuteronômio 19:5 fala assim, ó, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá um fato. Né? Depois de se declarar, né, como o juiz das nações, o próprio Jesus, vou entrar no jogo desse povo. Eu vou ser o réu, eu vou começar a me defender, então. Né? Então ele se põe na posição de réu e ele começa a se defender. Né? E, gente, vai ser mais ou menos isso que vai acontecer, ó. Vai ser mais ou menos isso. Jesus vai dar um banho nesse povo. Entendeu? Ele vai lá, parece que é brincadeira de criança, né? Então Jesus é como se ele entrar, tá bom, vocês estão me chamando de réu? Vem cá, então deixa eu ficar, vou fazer um jogo seus aqui. E agora ele vai dar uma lavada nesse povo. Né? É mais ou menos também parecido com isso aqui, que vocês não viram, gente. Muita gente perdeu isso, mas é mais ou menos isso aqui, ó. Né, irmã Ellen? É que nem uma pessoa vai me encarar, gente. Não dá. Ela vai levar uma surra. Entendeu? Então é isso que vai acontecer, gente. E é bom, né? Cruzeirense metendo 6-1 no atleticano. É simbólico. Eu deixei o 1 só para... É só para lembrar. O 1 é só para lembrar. Podia ter sido até mais.
Mas brincadeiras à parte, né, gente? Jesus vai chamar 3 testemunhas agora para o seu julgamento. Amém? E começamos aqui, né? Versículo 33. Vamos lá, continuando, gente. 33. Vocês mandaram mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho humano, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que estava acesa e iluminava. E, por algum tempo, vocês quiseram se alegrar com a sua luz. Então, vamos trazer a primeira testemunha de Cristo, né? Que é João Batista. E o que é interessante dele ter chamado João Batista, né? Nos possíveis 4 anos. Então, os estudiosos falam que João Batista provavelmente teve um ministério por volta de 4 anos antes de Jesus. Como? Alguém falou? E nesses 4 anos aconteceu um grande avivamento no deserto, né? Um avivamento de um cara super improvável, né? Eu estava comentando isso na oração, né? Pra gente, é uma coisa a gente se pensar, gente. João Batista estava num lugar ruim, correto? Onde é que ele pregava? No deserto. Pensa num lugar ruim para pregar, ou para receber qualquer pessoa. Não tem lugar para sentar, tem calor, não tem árvore para ficar debaixo do sol, é escassez, é problema. E João pregava no deserto. João era um cara esquisito. Né? Alguns estudiosos falam que ele era bem magrelo, porque Jesus ele fala: o que vocês foram procurar no deserto? É um caniço que balançava? Então, eu acho que era uma piada que Jesus fazia pela magreza dele. Então, alguns estudiosos falam isso, né? Ele era um cara esquisito, porque vestia roupa de camelo, uns trem estranho. Não devia ser cheiroso, provavelmente. Ele comia uma comida esquisita, né? Ele tinha uma palavra dura e desagradável. Eu estou descrevendo João Batista, gente. Ele trazia na clara ali na hora do batismo, falava assim: confessa seus pecados aqui. Fala aí, não tem mais coisa, fala mais. Mas, vem cá. A palavra dele era pesada, e as pessoas, né? E aí batizava. Ele não operava milagres. Nenhum. Mas o que acontecia, gente? Multidões estavam indo para o deserto. Tem sentido um negócio desse? Tem lógica um negócio desse? O lugar é ruim. A pessoa é estranha. A palavra é pesada. Não tinha milagre, não tinha nada para oferecer. Não multiplicava pão, as pessoas não estavam sendo curadas, nada. E João arrastava multidões para o deserto. E aí, a única coisa que me fez pensar do motivo disso ter acontecido com João Batista está em Lucas 1, 39 e 41, que fala assim, ó. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressada à região montanhosa da Judeia, a cidade, onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel, a mãe de João Batista. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Gente, a única coisa que João Batista tinha a favor dele era o Espírito Santo. Então, eu vejo assim que as estratégias, o conforto, né, que a gente investir na igreja, tudo que a gente investir aqui tem o seu lugar. Mas a essência é o Espírito Santo. Se a gente tiver o Espírito Santo, gente, a gente pode fazer culto na rua, sem cadeira nenhuma. E as pessoas vão vir. Porque as pessoas estão precisando disso. As pessoas não tem como resistir, gente. As pessoas não resistiam. Era ruim, era desagradável. Eu ia levar um sacode de João Batista, porque não devia ser fácil, devia ser um cara que batia pesado. Mas mesmo assim eu ia lá. Mesmo assim eu sentava aos pés dele. Mesmo assim eu recebia, tinha uma graça do Espírito Santo forte na vida de João Batista. Que ele não precisou operar um milagre para que as pessoas viessem. Então é algo que a gente tem que colocar como prioridade nas nossas vidas, gente. Graças a Deus nós temos a abundância da palavra, nós temos o Espírito Santo aqui que tem crescido, mas o Espírito Santo não tem que ser uma coisa da pastora, do pastor Geraldo, da irmã Ellen.
do irmão Alisson. O Espírito Santo é uma coisa da igreja, é uma promessa de Deus para a sua vida. Você tem que buscar ele. Você tem que ser cheio dele. E os resultados na sua vida aparecerão. E o quartel todo vai se converter, irmão Johnson. Com o Espírito Santo, você não precisa ser bonzinho com ninguém. Você pode sentar o sarrafo, se Deus assim mandar. Você não precisa falar bonito. Você não precisa fazer o que o povo quer. Mas as pessoas estão sedentas. Não tem como resistir à presença do Espírito Santo. Então, se há um lugar onde uma pessoa pode ser tão usada pelo Espírito Santo como João Batista, isso também está disponível para você. Se não acontece com a gente, é porque a gente não chegou nesse nível. Mas eu sei que há a possibilidade. Jesus deu abertura. O Espírito Santo está aí. E ele nos convoca. Sejam cheios do Espírito Santo. Ele está mandando. É uma ordenança de Deus. É algo que você tem que procurar na sua vida. Você tem que entrar na faculdade cheio do Espírito Santo. Você tem que ir para a sua escola cheio do Espírito Santo. E as coisas vão acontecer. As coisas vão mudar. Tem que encontrar os clientes, né, Marina? Cheio do Espírito Santo. E as coisas vão acontecer. E as coisas vão... Não precisa de forçar nada, gente. Você acha que João Batista levou um folheto lá para Jerusalém para trazer alguém? Ele não levou um folheto. Só que hoje as igrejas estão cheias de estratégias, né? Tem igrejas que têm megas estruturas. E se isso não pode ser telões, jogos de fumaça. Sabe o que é isso, gente? O que é a glória de Deus? Quando relata a glória de Deus. Luzes, trovões, fumaça. Sabe o que o povo está fazendo? Uma glória artificial. É uma glória artificial. Ou empolga a galera, a fumaça e as luzes. É que nem lá no monte, né? Deve ser isso. Mas ali era a glória de Deus. Em muitos lugares nós estamos vendo a glória artificial. É o show pirotécnico de David Copperfield. Quem lembra de David Copperfield? Nossa, ninguém lembra de David Copperfield. Vai pesquisar, irmã Hélia. David Copperfield. Ai, ai. E é isso, gente. Nós temos que buscar a verdadeira glória, que é o Espírito Santo. E aí, o que a gente adicionar a isso, o Espírito Santo multiplica por 100. A gente vai investir no ministério de criança e nós vamos multiplicar por 100 a glória de Deus nas crianças. E a gente vai investir em qualquer coisa e Deus vai abençoar triplamente. O que não pode é ter a estrutura e não ter Jesus, e não ter o Espírito Santo. É a única coisa que não pode. Porque você perdeu o que é essencial. Amém? João era um profeta respeitado pelo povo, temido pelo rei Herodes. Conforme a declaração de Jesus, até mesmo os líderes religiosos que ele estava debatendo tinham uma esperança em João Batista. Pode ser que eles não afirmavam, mas o próprio Jesus fala, João estava aí, vocês se alegraram com a luz que ele iluminava. Então ele estava falando. E aí Jesus chama a primeira testemunha, que é João, e fala assim, João deu testemunho de mim. João falou. Né? João fala aqui, João, no dia seguinte, 29, tá? João 1, 29, a partir do 29 fala, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse em favor de quem eu disse. Após mim, vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado em Israel, então, a fim significa, para que ele se manifestasse em Israel, eu vim batizando. Então João vem falando assim, tudo que eu fiz até agora é para ele. É ele, tudo que eu estou fazendo é para entregar para ele aqui agora. Então João, que é essa pessoa respeitada pelo povo, temida pelo rei Herodes, e que gerava uma certa esperança nos líderes religiosos, ele declarou que Jesus era o Cristo. Então o que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus e acusando Jesus tinham que fazer? Eles tinham que se render a Cristo. Se João Batista era de Deus e todo mundo aceitava essa verdade, então eles tinham que se render a Jesus. João não só declarava
e afirmava, né? Ele firmava todos os seus ministérios por causa de Jesus. Tudo que ele fez foi por causa de Jesus. Quando ele começou a perder discípulos, João, depois que Jesus entra em cena, o que acontece com João? O ministério de João começa a declinar. Né? Ele foi ali 4 anos, não estava em ascensão, e aí começou a declinar, e as pessoas chegaram para João Batista. Falaram, João, você está perdendo os discípulos tudo para Jesus, e agora? Aí João fala em João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais uma vez o Espírito Santo vem falar com a gente. Não é sobre você. Se você está vivendo um evangelho como um meio para atingir o seu fim, cara, não vai dar certo. Porque a gente vem na igreja para ser abençoado, para eu ter um casamento feliz, para eu fazer isso, para eu fazer aquilo. A lógica do reino é: busca primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, é a verdade de Deus, muda a sua vida por causa de Deus, porque Ele é Deus. E aí, então, todo o resto vai ser acrescentado. E às vezes mesmo a misericórdia de Deus é tão grande, né? Que mesmo a gente com essa intenção errada, Ele ainda nos abençoa. Ele entende a nossa infantilidade. É que nem um pai, que às vezes o filho fez o que fez, mas mesmo assim eu vou ter que fazer, eu vou ter que abençoar ele, eu vou ter que dar o almoço, eu vou ter que comprar roupa, eu vou ter que dar, independente de que ele não está me obedecendo agora. Por quê? Porque ele é uma criança, ele é infantil. E nós, infantis, no início da nossa caminhada, tá tudo bem. Você está ali, eu estou desesperado, Jesus me ajuda, eu vim procurar ajuda no Senhor, e eu começo a me relacionar com Jesus em cima de necessidade. Mas para um bando de crente velho, de mais de 10 anos de crente, não cola isso mais. Não deveria colar. A nossa visão já deveria ser diferente. Nós já deveríamos ter amadurecido. Por quê? Convém que ele cresça, que eu diminua. Não é sobre você. Você não é o protagonista. Você é mal, o figurante que passou ali, de relance, na história de Deus. A história é de Deus. Irmã Carolina. E o Senhor nos ensina uma lição de humildade desde a concepção de Jesus. Essa semana mesmo eu estava assistindo uma pregação acerca disso, e Isabel e Zacarias, eles eram descendentes de Arão. Ele era sumo sacerdote Zacarias, e o Senhor colocou João Batista para gerar na barriga de Isabel, que era uma mulher da família de Maria, e Maria não era nem conhecida, né? Era uma moça do povo. Na verdade, Jesus Cristo foi dado a ela por causa de José, que era descendente de Davi, que a promessa já dizia que viria um rei descendente de Davi. E quando ela chega na casa de Isabel e ela pisa na porta, Isabel, uma mulher idosa, a Bíblia fala que ela era uma mulher idosa, de cabelos brancos. Quando ela pisa na porta, o Espírito Santo se comove dentro dela com João Batista, e ela fala: que honra tenho eu, que a mãe do meu Salvador venha até a minha casa. Então, João Batista, desde o princípio, quando as pessoas começavam a falar, ele falava: eu estou abrindo o caminho, eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos pés dele. Então, João Batista nunca nunca achou que ele era grande ou ele era maior. O Espírito Santo estava sobre ele, ele sabia que ele estava preparando o caminho para o Salvador. Embora ele fosse filho de sacerdotes, da família descendente de Arão, olha que coisa, pelo povo era muito respeitado. E a Bíblia diz que aqueles dois, eles eram justos, obedientes, não havia mácula na vida de Zacarias e Isabel. E mesmo assim, eles nunca se acharam: por que o filho de Deus tem que nascer da barriga de Maria, que não é ninguém, né? Mas o Senhor já vem ensinando uma lição de humildade para nós desde então. E João Batista nunca quis usurpar o trono de Cristo. Ele sempre preparou o caminho e sabia que ele era menor do que o Salvador da terra, que ele era apenas um canal para preparar para a vinda do Cristo. Aleluia. É isso, João. João. É isso, gente. E Jesus fecha isso, né? Então, ele traz a primeira testemunha, que é João Batista, e ele vai explicar por que ele trouxe. Assim, Jesus, ele vem falando, né, lá atrás,
Cadê? 34. Eu, porém, não recebo testemunho humano. Digo essas coisas para que vocês sejam salvos. Então, ó, você vê Jesus tentando salvar os fariseus. Os seus acusadores, Jesus tratava com amor. Ó, sabe por que eu trouxe João Batista? Eu não precisava te trazer João Batista. Porque eu não preciso receber testemunho humano. Ele sabia quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Você acha que João Batista era o quê perto dele? E olha que ele amava João Batista. Jesus amava João Batista. Mas dentro do fator de importância, que geralmente a gente procura pessoas de grande importância para testemunhar a nosso favor, né? De reputação ilibada e tal. Mas Jesus tinha alguém na terra que tinha uma reputação maior que a dele para poder? Não tinha, gente. E aí ele, por causa das pessoas, né, dos ouvintes, porque eles consideravam João Batista, ele falou, então tá bom, vocês gostam de João Batista, vocês consideram João Batista? Ele falou a meu respeito. Ele é a minha primeira testemunha, né? Eles estavam empolgados com João e o consideravam. Usando este nome, talvez eles entendam. Jesus reitera que ele era homem de Deus, uma luz que queimava. Jesus usava todos os meios para chegar ao coração daquelas pessoas. Mas como os fariseus, nenhuma lógica ou apologética eram suficientes para convencer. Então, assim, no final das contas, a gente vai perceber que Jesus usou todos os meios, né, na argumentação, no julgamento lá que ele estava sofrendo, que ele aceitou, né? Ele começa a usar todos os meios para aquelas pessoas entenderem que ele era o Cristo e se prostrarem e fossem salvas. Então, uma justificativa de ter trago o João Batista como testemunha foi essa. E aí nós íamos começar agora a segunda testemunha. E depois tem a terceira testemunha. E a finalização. Eu tive... Não me olhe assim. Eu achei que eu ia terminar a aula hoje, gente, porque já era a sexta, tá na sexta, né? Mas na sétima, o número da perfeição, a gente vai encerrar esse tema. Mas eu sei que o Senhor falou muito aos nossos corações essa manhã. Eu vi muito assim uma direção de Deus para quebrar dentro de nós um conceito errado, um conceito de viver um evangelho para mim, um conceito em utilizar a igreja ao meu próprio benefício. Na verdade, você teria que estar ouvindo Deus e fazendo coisas que às vezes você não queria fazer. Poxa, mas eu não gosto disso. Mas eu não gosto de ir naquele culto especificamente. Né? É meu dia de sei lá o quê. Mas o Senhor quer. Porque às vezes, se você tiver, gente, a certeza no coração, porque eu não quero que você obedeça a homens. Eu estou te convidando a obedecer a Deus. E se você, no seu relacionamento com Jesus, no relacionamento com Deus, entender que Deus quer algo de você, faça. Se Deus está te chamando para ajudar em alguma coisa, ajuda. Né? Porque muita gente está fazendo a sua programação, tudo pensando nos seus gostos pessoais. Né? Voltando à ideia do acampamento, Deus quer lá que você passe uns perrenguinhos lá. Né? Um desconfortozinho, porque talvez você está muito mimadinho. Né? O seu café da manhã do meu jeito, não tem xícara, eu não quero assim, o meu menino não pode isso, eu não posso aquilo. Cara, e aí? Você maior que Jesus Cristo? Que você vai ficar reclamando dessas coisas? Você vai ficar chorando por causa disso? Poxa, eu sei que não é bom. Nós estamos acostumados a um certo nível de conforto, mas isso não é o mais importante. E até com isso a gente pode estar aprendendo uma lição. Até com isso a gente pode estar aprendendo uma lição. Eu não canso de falar. Esses dias eu vi uma reportagem que me marcou profundamente. Um campo de refugiados na Somália. Os caras tiveram que fugir. E eles ficaram num corredor humanitário. Eles não podiam eles saíram da Somália, mas podiam entrar no outro país. A ONU fez um corredorzão. E conta a história de um pai de família, que já tinha uns 4, 5 filhos, morando numa cabana de lixo. Num monte de lixo. Ele chegou com 12 anos de idade. E ele já estava com seus 36 anos de idade. Viveu ali. Precário, gente. Dificuldade para comer, dificuldade para tomar banho, dificuldade para isso. E eu lembro que eu estava num hotel,
lá no Espírito Santo não tem muito legal, no meio da floresta, e tomando café ali, né? Com o dedinho levantado e olhando aquela coisa. E os miquinhos andando assim, bem no meio de uma mata. E eu, meu Deus do céu, olha a minha vida. E eu entrava debaixo do chuveiro quente e falava assim, glórias a Deus, olha o que o Senhor tem me dado. E, sabe, é tanta bênção que Deus te dá, é tanta coisa que Deus te dá, e parece que tudo é pouco. Você chega num nível, tá, mas agora essa moto não me serve mais. Mas agora, assim, nos primeiros meses o carro é uma maravilha, né? Um pau velho lascado, é uma maravilha. Você gosta, mas depois passou, não aguento mais, esse calor, não tem ar-condicionado, direção dura, e começa a murmurar. Ou seja, as bênçãos de Deus vão perdendo valor para você. Né? Nós temos que ser gratos a Deus e temos que viver a vontade dele. Não é o servo maior que o seu Senhor. Você não é maior que Jesus. Você pode aguentar um pouquinho mais. Você pode, entendeu? Ser desagradando um pouquinho mais. Ouvir umas palavrinhas duras e ainda assim não desmontar. Bem, essa é a mensagem do Senhor para a gente hoje. Eu estou com tudo prontinho, infelizmente não conseguimos terminar. Mas foi vocês pedindo para continuar, né? Ping-ping, né? Versículo a versículo, bem estudado. Mas a gente tem que orar, né? Para o Espírito Santo dar com chave de ouro o derramar sobre essa semente que foi plantada no seu coração. E eu vou chamar a pastora Lindy para orar a respeito disso, né? Que é uma pessoa que realmente eu posso dizer que já está na frente, está bem na frente nossa com relação a se abnegar. Que é isso que é a mensagem de hoje. É fazer o que não quer. Acho que ela está um pouco na nossa frente com relação a isso. Só um pouquinho. E o que vocês escutam? Porque se eu soubesse o que a gente escuta, vocês não reclamavam muito, não. Então, pastora, pode finalizar, orar. Eu estou saindo fora. Bom dia, irmãos. Paz seja com vocês, conosco, amém? Que palavra abençoada. E eu estava aqui pensando quando ele falava e sem palavras para fazer comentários, porque tudo que foi dito é o que a gente precisa viver no nosso dia a dia, né? Abrir mão de nós mesmos, porque Jesus fez isso por nós, né? Maior ensinamento nós temos na palavra de Deus e é isso que nós devemos fazer. E eu recomendo a vocês assistirem a aula depois, fica gravado, às vezes tem momentos que passa alguma coisa e a gente fica despercebido ou distrai por algum momento, né? Como Diego mesmo disse, a gente está sendo treinado a, né, voltar a nossa atenção e às vezes a gente se distrai mesmo, porque somos seres humanos. Mas quando nós olhamos de novo, a gente revê alguma coisa que a gente perdeu. Então faça isso, né? Porque nós somos uma igreja simples, mas uma igreja que estamos aprendendo juntos, que estamos crescendo. Aplique a palavra de Deus na sua vida todos os dias, porque é assim que nós vamos crescer. E é assim que nós vamos chegar ao encontro com Deus aqui e na eternidade. E que nós não sejamos pegos de surpresa se porventura a gente passar dessa vida para outra vida, né? De modo que não agrada a Deus. Então, vamos fazer isso com muita cautela, com muito amor, com muito zelo, com muita expectativa boa, porque Deus tem coisas melhores para as nossas vidas, né? Deus tem coisas melhores, né? Eu até, às vezes a gente comenta assim, tem, né? A gente vê como